Começando mais um teste de viagem aqui no canal e o carro da vez é o Volkswagen T-Cross 1.0 200 TSI, aquela versão que não tem nome específico. Hoje está na moda isso, né? Nosso teste de viagem quer dizer que nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com o T-Cross para testar na prática quesitos como desempenho, também o consumo de combustível na estrada, a direção, a suspensão. Nós vamos falar de tudo isso. E o ADAS desse carro, ele tem alguns recursos, eu deixo para falar num vídeo separado, dedicado a isso. Deixa eu mostrar rapidamente o interior do T-Cross, mas vocês conhecem há bastante tempo, né? Vamos lá para a estrada então testar ele na prática, antes que ele me encha as paciências pitando aqui. Nós vamos começar agora o nosso teste de fato na estrada. Estamos pegando aqui a rodovia dos Bandeirantes. Vou resetar aqui agora pra gente o nosso trip desde a partida, tá? Está resetado pra gente conferir então como que vai ficar o consumo 100% rodoviário. Eu já cito para vocês que esse carro infelizmente não tem modos de condução nessa versão, não tem esporte. Aliás, tem o esporte só da transmissão, né? Mas não do carro, não vai mudar a direção nem nada disso. Também não tem eco individual ou coisa nesse sentido. As versões mais caras possuem, a partir da Comfortline, se eu não me engano. Eu também lembro que o carro está abastecido com etanol. Esse ponto é sempre muito importante citar para vocês. E nós vamos dirigindo de forma tranquila, sempre com o ar-condicionado ligado, até o pedágio. Depois do pedágio a gente vai manter o ar ligado, mas pisar fundo para testar o desempenho. E vamos começar falando então de conjunto mecânico, como eu sempre gosto de fazer. Essa versão é equipada com motor 1.0 200 TSI, aquele turbo flex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. A gente conhece o motor já há alguns bons anos. Ele rende 128 cavalos no etanol e 116 na gasolina, com um torque máximo de 20,4 kgfm com ambos os combustíveis. A transmissão associada a essa motorização também já é bastante conhecida, uma automática convencional de 6 velocidades. A tração, bem tradicional também, somente nas rodas da frente. Eu quero falar agora para vocês sobre isolamento acústico e também o preço do carro. Começando pelo isolamento, eu achei bom aqui no T-Cross, sinceramente, considerando que é uma versão mais de entrada, né, mais básica, mas ainda entra um pouco de barulho de vento. Pelo preço dele, a gente poderia até esperar algo um pouco melhor. Já vou falar de valor para vocês. Mas principalmente na cidade, porque aqui na rodovia dos Bandeirantes a gente sabe que ela é meio aberta, tem bastante vento. E aí a gente fica com essa impressão também de entrar mais barulho do que a gente gostaria. Na cidade eu achei que ele isola muito bem. Um barulho de uma VAP que alguém está usando, uma moto que passa perto de você, algo assim. Você fecha os vidros e ele reduz bastante desse ruído, então eu gostei. Eu vou considerar como um ponto mediano por não estar muito acima da categoria. Mas eu acho que está até um pezinho ali para o positivo. Então, se vocês quiserem considerar como positivo, tudo bem. Mas eu vou definir como na média da categoria pelo preço do carro. E vamos ao preço então. Nessa versão 1.0 200 TSI, que não tem nome específico, ela é uma acima da Sense, que é de entrada, que é aquela com calota, sem rack de teto, que eu falo que é o T-Cross calvo, né? É voltado ao público PCD. Acho que a Volkswagen nem tá vendendo para o público convencional, pessoa física, né? Então, logo depois da Sense, essa é a primeira versão, ela é quase de entrada. E mesmo assim, ela parte de R$ 161.490. Eu achei um preço bastante elevado. Até porque você ainda tem os opcionais, fica ainda mais caro, tá? Você tem ali roda de liga leve 17, a conectividade inteligente para essa multimídia, tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Pessoal, eu tive que trocar de câmera aqui rapidamente, então vocês me perdoem. Eu esqueci de descarregar o cartão e ele acabou enchendo. Enfim, voltando ao que eu estava dizendo, você tem tudo isso como opcional, né? E mais a pintura metálica, o carro vai para quase R$168 mil. É bastante coisa, né? Não dá pra gente negar. Muito caro mesmo. Então, nesse ponto, o isolamento acústico acaba não se destacando em relação ao preço do carro. Vamos falar agora para vocês sobre direção e suspensão. Começando pela suspensão, é aquele acerto um pouco mais rígido que a gente já conhece dos Volkswagen. Então, é um carro um pouco mais durinho. No T-Cross, ele tem uma pegada um tiquinho mais confortável, então não chega a ser um carro duro, mas também não é muito macio. Então, eu consideraria o conforto como um ponto mediano também.
Agora, isso ajuda na dinâmica. Para quem gosta desses carros mais firminhos, vai gostar do T-Cross com certeza. Dessa pegada mais alemã mesmo de fazer carro. Então não acho que ela é mal acertada, tá? Ela só tem uma característica um pouco mais rígida mesmo. No Taos, por exemplo, a gente percebe que a suspensão lá é um pouquinho mais macia. Falando sobre direção, eu acho ela muito bem acertada. Ela é bem direta, não é assim a mais direta que eu já vi, porque não é um carro esportivo, mas ela é bem calibrada, fica com bom peso aqui na estrada. Tem um pouquinho dessa leveza aqui no começo só, né? Depois que ela passa realmente a comandar o carro, mas não é nada muito grande. Então eu acho ela bem acertada para a proposta do carro também. Você fica com peso interessante e ela é relativamente direta, tá vendo? Ela não demora muito para apontar. Tá assistindo esse vídeo até aqui? Então deixa o seu like aqui embaixo e claro, já comenta o que você acha sobre o T-Cross 1.0 200 TSI. Você compraria esse carro? E também, se você quiser fazer um comentário pago através do sistema Valeu Demais, você ajuda ainda mais o nosso canal e seu comentário ainda fica destacado para todo mundo ver, incluindo eu. Vamos falar sobre consumo de combustível. Primeiro eu cito o peso do carro, que é de 1.259 kg. Pelo porte dele, não é nada muito absurdo, mas também não é o mais leve da categoria. A gente tem alguns outros crossovers compactos que são um pouco mais leves. Agora, falando sobre o consumo em si, o Inmetro diz que na estrada com etanol, a gente faz 10,2 km por litro. Eu aposto que a gente vai conseguir um número melhor. Vamos lá então, pessoal. Ele mostra pra gente 23 quilômetros rodados. Eu aposto que já é quase 24 aqui, infelizmente ele não mostra os metros, só quilômetros cheios. Mas foram 14 minutos de trajeto aproximadamente, 99 por hora de velocidade média, tá? Foi até um pouquinho abaixo do que geralmente a gente leva, tinha bastante movimento. E um consumo de 13,3 km por litro. 13,4 agora o número oficial. Por ser no etanol com ar ligado, eu não acho ruim, a gente teve que fazer algumas retomadas ali também. Eu acho que na estrada pode sim ser considerado um carro econômico. Vamos agora para o nosso teste de desempenho. Eu vou colocar aqui em 30 por hora, pé no fundo. Ó! Caramba, ele reduziu bastante ali, ó. Legal que no modo esporte ele mostra a marcha que está engatada. 100 por hora, 110, 120. O Yaris deu uma fechadinha na gente aqui, mas deu tempo de chegar. E aí, o que vocês acharam? Eu coloquei para vocês aí na tela o tempo, né? Aproximado de 30 a 120 km por hora. Mas eu achei que anda bem. Grita bastante motorização, hein? Em relação ao motor, o isolamento acústico, pelo menos quando está acelerando, eu acho que poderia ser melhor. É uma motorização bastante ruidosa. Mas é um carro ágil, que anda bem. Porém, tem bastante delay do acelerador. Então eu vou reduzir aqui para 95 por hora mais ou menos. Tá no modo esporte, tá? 95, pé no fundo. Tem um pouco de delay, 110, 120. Mas eu achei que anda bem, queria saber a opinião de vocês. Ele está agora em terceira marcha. Lembrando que você pode fazer trocas manuais também pela transmissão ou pelos pedal shifts aqui, se você preferir. Vamos fazer mais um teste, lembrando ar ligado, mas está no etanol. 100 por hora, pé no fundo. Viu como ele demora um pouco? Depois, 120. Ele vai bem. Lembrando que estamos aqui numa subida e com ar ligado. O ar rouba a potência da motorização e na subida sempre fica mais difícil, a gente sabe disso. Vamos fazer mais uma aceleração de 100 por hora? Está em sexta marcha. Por estar no modo esporte, acho que ele poderia manter quinta marcha, mas 100 pé no fundo, reduziu para terceira, 110, 115, 120. Não é surpreendente, pelo preço você encontra já carros que andam mais. Por exemplo, o Renegade 1.3 Turbo, provavelmente o Tiggo 5X da Caoutchouc também deve andar melhor. Tem já também Pulse Abarth por praticamente o mesmo preço, que anda melhor. Então tem sim alguns concorrentes por preços menores, iguais ou pouca coisa maiores, que são mais rápidos. Então por isso eu acho que já é um preço um pouco elevado para um carro 1.0 turbo, mas ainda está ok considerando os outros carros da categoria. E em comparação com outros motores 1.0 turbo, ele anda bem sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre como é dirigir o Volkswagen T-Cross. E parece que tem trânsito aqui na frente. O que aconteceu, hein? Sinceramente, dirigir o T-Cross ainda é um dos pontos mais positivos desse carro. Ele é muito prazeroso nesse sentido.
A posição de dirigir, opa, estamos parando bastante aqui, hein? E isso vai afetar a nossa média de consumo do trecho total, mas pelo menos do trecho principal ali a gente já conseguiu resolver, então menos mal. Mas como eu estava dizendo, a posição de dirigir eu acho que ela poderia ser um pouco mais fácil de encontrar. Eu demorei bastante para achar a posição mais confortável para mim. E se alguém for dirigir o carro, vai mexer no banco, depois para eu achar de novo é um sacrifício. Depois que você acha, eu realmente gostei bastante. Os bancos te abraçam bem. Ao contrário de alguns outros Volkswagen, eu não achei eles muito duros ou desconfortáveis. O Polo, por exemplo, tem um banco bem ruinzinho. Aqui do T-Cross eu achei ele bom. Ele é confortável, ele é macio. Não excessivamente, tá? Ele é um pouco mais sólido, digamos, mas longe de ser realmente duro. Se você gosta daquele banco que fica afundando muito, não é para você, mas enfim. Mas depois que você acha, é sim uma boa posição de dirigir. Eu vou considerar como um ponto mediano na avaliação completa justamente por essa dificuldade. E ele ainda é um carro com um bom acerto de suspensão, bom acerto de direção. O conjunto de motor e câmbio não é o mais moderno, não é o mais eficiente possível, não é o mais suave possível, né? No sentido de não dar nenhum tranco nunca, ou ter um escalonamento de marcha perfeito. Não é nada disso, mas ele é bem calibrado. Ele dá conta do recado, digamos assim. Então sim, dirigir o T-Cross é muito bom e pegar a estrada é muito gostoso. Eu viajaria vários quilômetros com esse carro facilmente, sem problema nenhum. Chegou o momento da gente conferir como que ficou a média completa do trecho de estrada, agora incluindo as aceleradas que a gente deu. Sempre no etanol, né? A gente não teria trocado de combustível nesse momento. E também sempre com ar-condicionado ligado. A gente vê aqui no painel que foram aproximadamente 35 ou 36 quilômetros rodados. Como eu disse, não mostra os metros. 24 minutos de percurso, 88 por hora de velocidade média e o consumo ainda bom de 12,5 km por litro. Considerando que a gente acelerou bastante ali e está no etanol, né? O etanol gasta bem mais fácil que a gasolina. Achei um consumo legal sim, tem muito carro que faz isso na gasolina. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre o Volkswagen T-Cross nessa versão 200 TSI é que ele ainda é um bom carro, ainda tem uma boa construção. Para viajar, tem um espaço interno bom, não é exatamente o melhor da categoria, mas é bom. O porta-malas está na média da categoria, ele é muito gostoso de dirigir. O consumo, pelo menos com etanol, que foi o que a gente testou, também é bom. Então sim, é um carro legal para você pegar a estrada, principalmente pelo prazer ao dirigir, que eu acho que isso conta demais, né? Principalmente se você for apaixonado por carro, assim como eu. Agora, o que eu não gostei, sistema de som. Isso complicado, hein? Nesse carro não é bom. Eu achei até que ele não tinha os tweeters assim que eu peguei o carro, porque a qualidade é realmente bastante baixa. Mas ele tem os tweeters, tá? É só a qualidade do áudio mesmo que não é boa. Mas enfim, ainda acho que é um preço muito elevado pelo que ele entrega. Mas quando a gente pensa somente no quesito de usar o carro, viajar com ele de fato, sim, acho muito bom fazer isso com o T-Cross. E não saia desse vídeo sem deixar aqui embaixo o seu like, é claro, como eu disse, é de graça. Comenta também o que você achou sobre as médias de consumo do T-Cross 1.0 Turbo. O que você acha desse carro de modo geral? Você compraria ele por quase 170 mil reais? E pessoal, por que eu não vou mostrar para vocês o trecho inteiro de São Bernardo a Jundiaí na média de consumo? Porque o jumento aqui, essa anta que vos fala, foi acessar o trip de consumo longo prazo e sem querer eu resetei ele. Pois é, não acredito que eu fiz isso, mas eu acabei fazendo. Enfim, vou ficar devendo essa média para vocês, mas pelo menos eu consegui mostrar do trecho principal, né, que é o 100% rodoviário. Peço desculpas por esse erro. Mas, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.